Mas vamos lá, pessoal. Então, essa é mais uma live do Giminusp, em que o Giminusp se propõe a trazer temáticas relacionadas à GPT. Então, a gente sempre conversando sobre a ginástica para todos e as suas interfaces. Já tivemos algumas participações aqui. E hoje eu, que sou uma das coordenadoras do Giminusp, professora Mônica Ehrenberg, coordeno o grupo junto com a professora Michele Carbinato, nós duas lá da Universidade de São Paulo. E hoje a gente recebe para conversar sobre esse tema que é tão instigante, né? E me parece tão contemporâneo, eu diria até que ele está na moda, né? A gente recebe a professora Priscila Lopes, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A Pri é uma doutoranda lá na USP também, orientanda da professora Michele Carbinato. E não à toa, a Priscila que foi a nossa convidada para estar aqui hoje, porque a pesquisa de doutorado da Priscila traz justamente essa aproximação das discussões do Paulo Freire com as questões da GPT. Então, Pri, super bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco, porque eu tenho certeza que você pode ajudar muito nessa conversa. Obrigada, Mônica. Eu agradeço principalmente a oportunidade, porque é algo que eu estou trabalhando no doutorado que vai ser defendido em breve, muito breve. Então, eu tenho falado que é um ensaio aí, né? Vai ser apresentado na tese. Isso. Então, eu acho que a gente precisa começar, né, Pri? Porque, assim, eu sei que tem muita gente que tem entrado, que tem acompanhado as lives do Giminusp, que são pessoas específicas da ginástica e nem sempre transitaram pela conversa da educação, né? Ouvem falar num nome ou outro, mas nem sempre pararam para se aprofundar um pouquinho nas questões da educação. E hoje a nossa live tem justamente essa, né, interface, né? Então, acho que uma primeira coisa que a gente precisa fazer é contextualizar um pouquinho, já que justamente o nosso nome é o Paulo Freire, né? E que será que ele tem a ver com ginástica, né? Que será que ele tem a ver com GPT? E aí o que ele tem a ver, quem vai contar é você, Pri. Essa batata é sua, afinal essa é a sua pesquisa de doutorado. Mas eu queria contextualizar um pouquinho para quem não tem assim tanta afinidade com o professor Paulo Freire, com o nome dele, já ouviu falar meio de longe. Então, só para dizer, né? Até acho difícil, né? Porque estamos no Brasil e esse nome é muito conhecido. Mas ainda que tenhamos alguém aí que não tenha total convicção de quem é, eu quero contar para vocês que Paulo Freire é um brasileiro, foi, né? Um brasileiro pernambucano, e ele criou uma proposta de ensino inovadora, na verdade, inicialmente pensando na alfabetização dos adultos, né? O Paulo Freire foi uma pessoa muito preocupada com o número de analfabetos, de adultos analfabetos na zona rural nordestina. E aí, preocupado com esse cenário, né, dos adultos da zona rural que não sabiam mal escrever os próprios nomes, ele cria uma proposta em que baseava o ensino no vocabulário cotidiano desses homens e mulheres, né, dessas pessoas. Ele trazia o contexto social dessas pessoas para o aprendizado, né? Então, assim, os alunos eram levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu próprio trabalho, para então começar a aprender a ler e escrever o que eles viviam, que contexto era esse. Talvez por isso, Pri, não sei se você concorda comigo, mas talvez por isso, justamente por isso, que Paulo Freire é tão amado e ao mesmo tempo odiado, né? Porque ele fazia esses trabalhadores rurais pensar, refletir no ambiente de trabalho que eles viviam, o que eles tinham, quais eram as condições, o que ali eles faziam. E esse pensar, é óbvio, incomoda, né, Pri? Então, Isso mesmo. ele partia desse contexto, né, para alfabetizar os seus alunos, né? Uhum. Acho que tem os dois princípios que acho que é importante falar, né, Pri? O princípio da dialogicidade, da politicidade, o princípio do diálogo, né? Eu vou colocar entre aspas, né? O Paulo Freire falava que a palavra tem o poder de mudar o mundo, né? E isso a palavra se fazia pelo diálogo, né? O diálogo do sujeito com o mundo, entre pares, né? Entre pessoas. Então, essa troca, esse diálogo é muito importante. E aqui já vem um primeiro ponto que eu acho que cabe para a gente pensar GPT, diálogo. Mas, Pri, depois você fala disso. Depois você Uhum. conta isso. E a questão da politicidade também,
que aqui é um outro ponto para a gente parar e olha, politicidade não se refere a partido político, né? O que é política parece tão óbvio a gente falar isso, mas ainda tem quem confunda, né? Ainda tem quem troque, né, as situações, mas é compreender que a política está na natureza da educação, né? A sua intencionalidade é o que move o processo educativo. E Paulo Freire ia muito nesse discurso, né, do diálogo e da política como algo que move a sociedade. E era a partir desse contexto que ele ensinava os adultos da zona rural nordestina a se alfabetizarem. Claro que o contexto dele não fica só no nosso Nordeste, né? Depois da época do exílio, ele ficou no Chile, ele deu aula em Harvard, ele ficou 10 anos dando aula em Harvard, e aí por isso ele é tão reconhecido mundialmente, porque ele leva toda essa proposta para o mundo. Ele trabalhou um bom tempo na Suíça. Depois, quando ele volta para o Brasil, já na década de 80, ele trabalha na Unicamp, ele trabalha na PUC. Ele foi secretário de Educação do município de São Paulo, na prefeitura da Luiza Erundina. Enfim, né? É um professor que hoje é reconhecido como patrono da educação brasileira e não é por pouco, né? Não é por pouco, ele fez merecer tudo isso. E hoje a gente se apropria desse ensinamento, dessa proposta do Paulo Freire, inclusive na GPT, na Ginástica para Todos. E por quê, Pri? Que relação é essa, Paulo Freire e GPT? Conta pra gente. É isso aí. Eu vou contar um pouco da experiência que nós vivemos no grupo de ginástica de Diamantina, GGD aqui da UFVJM, né? E aí eu tenho que contextualizar também, né? O GGD, ele é um projeto de extensão vinculado à Proesc e vinculado também ao Procart, que é um programa de bolsas de apoio à arte e à cultura da região de abrangência da universidade. Esse programa, ele tem como objetivo, né, um dos seus objetivos, é estimular o conhecimento, o reconhecimento e principalmente a valorização da arte e da cultura regional, né? Então, a universidade, ela entende a importância principalmente da valorização, né? Principalmente para superar estigmas que acabam supervalorizando as mazelas da região e esquecem as suas riquezas, né? Então, é desse contexto que eu parto com a ideia de trabalhar com a pedagogia freiriana dentro do projeto de extensão com a ginástica para todos, né? E aí eu me pautei principalmente nos princípios da pedagogia freiriana, mas principalmente no método Paulo Freire, que, como você disse, foi um método criado para alfabetização de adultos no contexto nordestino, do sertão do Nordeste, da década de 60. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Será que isso é pertinente? Será que isso é atual? E existe uma série de autores, né, que falam da conversa com Freire na atualidade e principalmente da reinvenção de Paulo Freire, né? Então, a gente não trabalhou com o método, principalmente porque ele é um método voltado para a alfabetização, mas nós reinventamos para a proposta da GPT, né? Então, e talvez vocês tenham se apropriado muito dos princípios, né? Sim, sim. O método, ele foi uma inspiração, né? Então, eu estudei o método, quais são as fases do método, e ele serviu como inspiração. Mas o princípio da dialogicidade, da horizontalidade, né? Do conhecimento sendo construído coletivamente, democraticamente, todos esses princípios foram aí importantíssimos para o desenvolvimento dessa metodologia no GGD, né? E nós também nos pautamos muito em autores que estudam a GPT, principalmente autores brasileiros. Na verdade, quase que exclusivamente os autores brasileiros, que já vêm com uma proposta de GPT que prima pela formação humana, que conversa muito também com a pedagogia freiriana, que prima pela humanização, né? Então, a GPT, ela tem muito mais a ver com Paulo Freire do que a gente imagina. É legal porque eu comentei isso numa outra live aqui do Giminusp também, né? A gente percebe que a gente teve um polo de início da GPT no Brasil, né? Muito aflorado academicamente pelo Grupo Ginástico Unicamp, né? E essa fala da formação humana vem da metodologia que o GGU trazia, né? Então, me lembro muito do Jorge Pérez, da Beth, da Vilma, ainda trazendo esse contexto, né? E como isso foi se ramificando, né? Então, a gente está falando de você que está em um estado, eu estou em outro, e aí está cada um num lado,
né? E a gente ainda traz essa matriz, né? Essa matriz da formação humana que o GGU já falava. Enfim, E continua. assim como vários grupos universitários, né, o GGD ele também se inspirou no GGU e na proposta do GGU de formação humana. E aí a gente, bom, ia formação humana, e aí foi estudando, vendo que essa formação humana também tem uma perspectiva de autores brasileiros, como Paulo Freire, por exemplo, né? E aí, um texto, um artigo que me auxiliou muito, né, foi o artigo publicado pela professora Luciana Marcassa, em 2004, que ela apresenta uma proposta de trabalho com a GPT, e principalmente de processo de construção coreográfica, que conversa muito com os princípios da pedagogia freiriana e com o método Paulo Freire, né? Então, foi isso que me deu a base para pensar numa metodologia de trabalho para o GGD no primeiro semestre de 2019, que foi quando a gente construiu uma coreografia que foi o objeto de estudo para minha tese de doutorado. Foi aquela que eu Né? assisti no fórum? Não. Aquela do fórum, ela é de 2018, o último fórum, né? Que é do Barro à Arte. Essa é uma nova, ela não foi apresentada no fórum ainda. A gente queria esse ano, mas infelizmente não será. Mas ela está no YouTube, né? Tem uma das versões dela que está no YouTube. Depois a gente deixa o link para todo mundo ver, tá? E aí eu vou contar um pouquinho como que foi esse processo de construção coreográfica, falando aí o que relacionou com a pedagogia freiriana, né? Legal. Então, nós desenvolvemos essa metodologia, ela foi construída na praxis, né? Então, embora a gente tivesse uma ideia do que a gente queria fazer, das fases, do caminho, foram as dinâmicas do dia a dia que determinaram qual fase, quanto tempo ela vai durar, o que vai acontecer nessa fase, né? Então, ela é bem freiriana também nesse sentido, né? Então, foram 8 fases que, embora tenham sido nominadas, né, elas não aconteceram de forma separada, mas sim fluida e principalmente interligada, né? A gente começou com uma fase que nós denominamos reconhecimento do grupo, que ela não foi muito extensa. É uma fase para conhecer as pessoas que estavam entrando e principalmente para apresentar a proposta. O objetivo do projeto esse semestre é a construção de uma coreografia temática que vai abordar alguma manifestação da cultura popular do Vale do Jequitinhonha. Então, as pessoas entraram, entenderam isso e, a partir disso, aceitaram continuar no grupo. E olha lá, já parte do próprio contexto que era já um princípio não, né? Essa é a base da metodologia mesmo, né? A gente já parte daquilo que é próprio daquele grupo, daquelas pessoas, daquele contexto social. Exatamente. Depois depois não, né? A segunda fase ela é nominada de criação de repertório e seleção de conhecimentos corporais. Mas ela é uma fase que permeou todas as outras fases. Então, desde o primeiro dia, o movimento corporal ele esteve presente nos encontros, porque a gente entende que a GPT está dentro da área de conhecimento da educação física. É um projeto de extensão. Embora ele tenha esse objetivo de valorização da arte e da cultura da região, ele é um projeto do Departamento de Educação Física e é um projeto de ginástica. Então, a todo momento, eu vou contando das coisas que nós fizemos, o movimento corporal, principalmente o gímico, ele estava ali presente, né? A próxima fase foi a fase de investigação. Foi uma fase em que nós fizemos um levantamento de possibilidades temáticas. E esse levantamento ele foi feito a partir dos conhecimentos prévios dos integrantes. Nós tivemos a participação de 32 integrantes do início. Opa. 32 permaneceram. Muito bacana isso, foi inédito isso no GGD. E aí, essa fase de investigação, eles levantaram manifestações da cultura popular que eles vivenciaram no decorrer das suas vidas, né? Conversas com familiares, com amigos e muita pesquisa na internet. A gente criou um grupo fechado no Facebook, que se tornou uma ferramenta pedagógica, né? Onde a gente alimentava esse grupo de informações, reportagens, artigos, livros, fotografias, eventos, tudo que tinha, de ideia, a gente ia alimentando esse grupo, criou-se um acervo do GGD, e no encontro, no dia a dia, a gente dividia os grupos, o grupo inteiro, em pequenos grupos,
Eles discutiam sobre um tema que eles gostariam, e aí eles criavam uma experimentação corporal sobre aquele tema. Então eram 4, 5 grupos, subgrupos, cada um criava uma experimentação corporal. Havia um momento de apresentar essa experimentação corporal um para o outro, e depois a gente discutia, olha, nosso grupo buscou representar a festa do Rosário. E a gente acredita que a festa do Rosário é um tema bacana por causa disso, disso, disso. Nosso grupo buscou representar o Rio de Araçuaí. E aí cada um ia explicando através do corpo e das palavras aquilo que eles representaram e por que que aquilo era importante, né? Cada um com quantos vocês estão? Alguém já perguntou isso? Nós éramos 32 pessoas, trinta e Tá. dois integrantes, 33 eu mais 32, né? E tínhamos 2 monitores aí no meio desses 32 também. E aí, esse levantamento, a gente foi reduzindo, ficou 3 temáticas, né? Festa do Rosário, Jogos e Brincadeiras do Vale do Jequitinhonha e Cultura Preta. E aí a gente passou para a fase de tematização. Não passou, porque ela já estava acontecendo. Mas a fase de tematização em um dia específico, em um encontro específico, ela foi o momento de definição de um único tema. Dentre esses 3 grandes temas que nós fechamos, a gente tinha que escolher um único tema. E nós seguimos o critério pragmático, né? Que, de acordo com o método Paulo Freire, ele tem relação com o potencial de reflexão e criticidade que o tema traz consigo, ou conjunto de reações socioculturais que pode gerar no grupo. Então, desses 3, houve uma discussão enorme, e aí nós selecionamos cultura preta, que a gente achava que era o tema mais relevante para o momento. Aí nós passamos para a fase de problematização. A essa fase, ela se referiu à criação de situações-problemas. Essas situações-problemas possuem códigos que precisam ser decodificados pelos integrantes a partir da mediação de uma pessoa. E essa decodificação ela ocorre por meio de debates e reflexões sobre problemas mais amplos da realidade relacionada ao tema. Então, dentro do tema cultura preta, um integrante postou lá no grupo fechado do Facebook um vídeo de uma garota falando sobre autodeclaração de cor. Aí a gente levou esse vídeo para aula encontro, todo mundo assistiu, era um vídeo curto, dividimos em subgrupos, cada subgrupo criou uma experimentação corporal a partir de discussões, e depois a gente apresentou para todo mundo e foi discutir. Uma situação, um problema, levou a outra. Então, a gente percebeu que a gente precisava entender mais sobre autodeclaração de cor. Para que serve, o que é preto, o que é pardo, o que é branco. E aí, optamos por convidar um professor da UFVJM que tivesse mais conhecimento sobre isso. E aí foi indo, né? Então, era a situação, problema, a experimentação corporal, criação de movimento, a discussão e o andamento. Certo? Percebemos que a gente não tinha saído do lugar. Então, cultura preta e cultura popular do Vale do Jequitinhonha era muito parecido, entendeu? Voltamos para a fase de tematização e optamos por trabalhar com vissungos, que foi um tema sugerido por um dos professores convidados. E vissungos são cantos entoados por africanos escravizados no período escravagista, aqui na região de Diamantina, né? E esses cantos, eles são ainda, né? Está se perdendo, é uma cultura que está se perdendo, é uma cultura que está sendo esquecida, mas ele era era um canto de trabalho e uma forma de comunicação entre os escravizados, como forma de resistência, de luta, porque como eles usavam palavras africanas, eles conseguiam se comunicar sem que os senhores percebessem. Uhum. E aí a gente foi por esse caminho. Voltamos para a fase de problematização. E aí a fase de problematização dessa vez, ela envolveu muito artigo científico, documentário, tudo que todo mundo ia encontrando e ia jogando na internet, lá no Facebook. A gente trazia para a aula, lia, fazia experimentações corporais. E aí eu já vou falar sobre a fase que nós denominamos de codificação. Essa fase, ela se refere à ressignificação dos conhecimentos obtidos e à sua codificação em signos de linguagem. É a transformação de tudo aquilo que a gente estudou, investigou, se aprofundou em movimentos dímico-expressivo.
que a gente chamou de criação de cenas coreográficas. Então, essas experimentações, assim, discutimos sobre autodeclaração de cor, transformamos em movimento corporal, em uma experimentação corporal. É legal, é bacana, pode ser uma cena coreográfica? Pode ser uma cena coreográfica. Então, nós começamos a incorporar as cenas coreográficas num desenho coreográfico, que aí entra a fase de combinação, que é a sequenciação e contextualização. Eu estou com uma colinha, viu? Vocês perceberam. Sequenciação e contextualização das ações, gestos e posturas em uma coreografia temática, dando sentido ao conteúdo a ser comunicado por meio da coreografia. Então, a combinação das cenas começou a traçar o desenho, a história que a gente queria contar, né? E aí construiu-se toda uma narrativa com início, meio e fim, de uma história sobre os viçungos, sobre negros escravizados, que conquistaram a sua liberdade, que foram em busca, lutaram e conquistaram a sua liberdade, né? Então, essa é a historinha que a gente construiu. No final, ainda tem a fase de aperfeiçoamento, que foi destinada aos ajustes finais, ensaios da coreografia, além da confecção e organização dos materiais que seriam utilizados na composição coreográfica. Então, é sensacional, né? É sensacional pensar assim, como vocês se apropriam de uma proposta, pega um tema, né? E esse tema não vem ao acaso, né? Mas se apropria desse tema, e aí vocês pensam, compreendem, sentem esse tema de corpo inteiro, né? Eu tenho pesquisado um pouquinho isso na formação das professoras, né? Das professoras em serviço, na educação continuada, na formação continuada, e é muito isso, né? A gente pensar um pouco, como é que a gente pensa por inteiro? Então, como é que eu vou pôr essa relação temática num gestual, né? E com agravante, esse gestual também tem a sua técnica específica gímica, né? Então, tem todas as questões da segurança, as questões, né? Enfim, todo aquele universo que envolve a ginástica que não pode ser desprendido, descolado também, né? Então, é um trabalho imenso, né? Um momento muito importante para a gente, na fase de problematização, foi uma visita a uma comunidade quilombola numa cidade daqui do Vale do Jequitinhonha que nós fizemos, né? Então, parte do grupo, nem todos conseguiram ir, mas parte do grupo passou 24 horas dentro dessa comunidade quilombola. Então, nós chegamos lá, nós almoçamos, nós dormimos, nós presenciamos os rituais, alguns rituais festivos deles, nós fizemos uma roda de conversa com todos os membros da comunidade, desde os mais velhos até os mais jovens, e foi muito impactante e, assim, muito importante para a construção. A partir daí que a gente começou a falar, a gente precisa determinar quais são os sentimentos que nós queremos expressar em cada cena coreográfica, em cada momento da coreografia. Porque foi, tipo, um avalanche, sabe? Sim. Entender aquilo de perto. Isso foi muito importante. Muito intenso. Isso é praticamente um trabalho antropológico, né? Uma imersão, assim, né? Uma doação. É muito interessante isso, né? E é impressionante ver, eu conheço o trabalho de vocês né, por você e ter acompanhado coreografia no fórum. O trabalho de vocês, ele é muito artístico e ele é muito político. E isso tem todo sentido por ser um grupo universitário, né? Que é o nosso papel mesmo, né, Priscila? É o papel do professor que está lá na universidade fazer a gente refletir. Então, peraí, vamos falar de cultura preta? O que é isso? Quem são essas pessoas? Como vivem? De que forma? O que sentem? O que... né? Então, assim, se apropriar desse contexto visceralmente, que acho que é isso que vocês têm feito, né? Se apropriar visceralmente, colocar isso na cena, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença daqueles trabalhos, né, assim, descolados de um sentido, de um contexto, de um significado, né? E não é à toa que o grupo de vocês, com pouco tempo, eu diria, né, dentro de outros grupos que têm uma história mais longa, o grupo de vocês já faz muita diferença, né? E as pessoas já reconhecem o trabalho de vocês. Inúmeros comentários foram aparecendo aí enquanto você falava, de pessoas que comentam que se emocionaram a assistir o trabalho de vocês no fórum. Eu também me lembro que na ocasião, naquela composição coreográfica de vocês que retratava Mariana, né, e o desastre de Mariana, eu me lembro que eu chorei ali na coxinha, eu estava assistindo e me lembro de ter escorrido lágrima. Eu falei, nossa, como assim? Né? Foi um baita tapa na cara e como a gente se sentiu culpado, né? Parece que vocês vieram de lá para mostrar e falar assim,
Vocês não estão fazendo nada, ficaram assistindo na televisão e a gente lá, né? Então, como eu me senti angustiada naquele dia, e eu converso com pessoas que se sentiram da mesma forma, né? Várias contaram aqui, agora, né? No chatzinho aqui, né? O bacana é que é uma opção do grupo, né? São os integrantes. E mesmo sendo integrantes itinerantes, que todo semestre muda, o grupo, ele é super politizado. Não, nós vamos fazer isso, a gente vai falar. O grupo parece que não tem medo, sabe? De botar a boca, o corpo no trombone. Parece que não tem medo e quer. Não tem medo e tem muita vontade. O grupo, ele é muito politizado. É lindo. Ô, Pri, o grupo de vocês é composto só por alunos do curso de Educação Física? Alguém perguntou isso há pouco. Não, é aberta à comunidade adulta. A gente trabalha só com pessoas acima de 18 anos por questões burocráticas, né? Ele, embora seja aberto para a comunidade adulta da cidade e região, a maior parte são de membros da universidade, mas não só do curso de educação física. Em especial, em 2019, a gente teve uma participação bem efetiva de pessoas, de alunos de outros cursos, principalmente da humanidades. Né? Então, teve o pessoal da humanidades, teve o pessoal da engenharia, teve o pessoal da saúde. A grande maioria são dos cursos de do curso de educação física, né? Do bacharelado e da licenciatura, mas tem alunos de outros departamentos também. E da comunidade. Uhum. Sensacional. Eu acho que foi a Tuti, se eu não me engano, que passou aqui rapidamente, que escreveu assim, que a apresentação, o trabalho de vocês, ele é intenso e sensível. Eu compactuo dessa fala. Acho que são dois adjetivos que cabem muito para o grupo de vocês. Você tem lidado, né, coordenado, está à frente desse grupo de maneira brilhante. Assim, realmente, o trabalho de vocês é muito intenso. Eu acho que todo esse processo de mergulhar no contexto, que é justamente o que o Paulo Freire falava, né? Vamos compreender o lugar que a gente está antes da gente pensar no lugar dos outros e nos lugares maiores. Primeiro a gente compreende aqui o micro para a gente conseguir enxergar o todo, né? Isso faz parte de um processo, né? E esse processo é muito intenso e vocês têm feito isso de maneira muito bonita, né? Muito a dedicação e a entrega, a gente percebe, isso reverbera no palco e de maneira muito delicada, muito sensível, ao mesmo tempo que é um tapa na cara, né, que vocês têm a coragem de escancarar e meter o dedo na ferida, sim, vocês fazem isso de uma maneira muito poética, muito delicada, muito sensível. Então, assim, o Giminusp já é fã de vocês, né? O Giminusp ainda tem traçado um caminho, buscado um caminho também de se identificar, né, com uma proposta, e a gente também tem batido um pouco nessa tecla de sempre contextualizar os nossos trabalhos, sempre encontrar uma temática pertinente, relevante, que faça sentido para a universidade, que faça sentido para as pessoas que compõem aquele grupo. A gente tem ido nessa que vocês já nos inspiram, né? O GGD nos inspira também nessa proposta. É muito, muito gostoso poder compartilhar e muito, muito bom, muito importante para a educação como um todo, perceber que a educação física se apropria dessa coisa tão relevante, tão grande, né? A educação física não é mais aquilo que a gente falava do contexto biológico apenas, né? Olha a potência desse trabalho, olha a potência desse estudo todo dentro da educação física. Então, é de extrema importância, a gente fica muito feliz, assim, e muito lisonjeada porque você está lá com a gente, né? Lá na USP, fazendo doutorado lá, e a gente está muito ansiosa pela sua defesa, né? Que esse trabalho vire referência, que a gente possa realmente se apropriar dele como referência. Muito obrigada. Mônica, obrigada a vocês. Eu não posso deixar de dizer que a comunidade GPT, né, foi essencial na formação do GGD, né? Eu estudo muito, eu me baseio quase que exclusivamente nos autores nacionais, porque eu vejo que é um trabalho diferente, né? Que se preocupa com essa formação humana, é uma característica nossa brasileira. Então, assim, o GGD tem construído o seu caminho, né? Nós somos muito novos, eu estou terminando o doutorado agora, então a comunidade GPT, né, você e outros, a Michelle e outros autores, a Lica, a Beth, o Marquinhos, são pessoas importantíssimas para a nossa formação. E foi uma delícia a conversa. Vocês são muito novos, mas vocês já são gigantes, pode ter certeza, viu? Pri, super obrigado.
Eu queria dizer que a live de hoje do Giminusp bateu o recorde das lives do Giminusp. E eu acho que isso se deve à temática, né? A gente superou muito o número de entradas em que a gente tem tido. Acho que Paulo Freire é contemporâneo. Viva Paulo Freire, né? Que Paulo Freire esteja entre nós ainda, que ele faz muita diferença na formação de pessoas conscientes, de pessoas críticas no sentido de enxergar as coisas como elas de fato são, né? Que ele esteja sempre nos inspirando e inspirando lindos trabalhos como é o seu lá no GGD. Pri, super obrigada. Todo o pessoal que esteve por aí, alcançamos 55 pessoas em algum momento. Muito obrigada, gente. Acho que é muito legal saber que tem tanta gente interessada nessa temática do Paulo Freire e da GPT, que a gente possa estudar mais e que a gente possa ter muitos outros lindos trabalhos com temáticas nessa lógica, nessa linha, que a gente tenha trabalhos muito relevantes. É isso. Muito obrigada. Pessoal, um beijo. Obrigada por prestigiarem e a gente manda o convite para a tese. Isso! Olha aí, viva Paulo Freire, gente! Um beijo, viva até Paulo a próxima! Freire. Beijo, tchau, tchau!